Essa guerra híbrida que você falou, e ela é muito mais difícil de ser percebida. Já tem a conversa de que já é a Terceira Guerra Mundial. Na sua visão, a gente já está caminhando, a gente está caminhando, ela vem para isso mesmo, essa... Terceira Guerra Mundial, porque quando a gente pensa nas guerras mundiais, a gente pensa, né, naquela coisa colossal, né? Numa coisa... todo mundo... O mundo inteiro e não é isso que a gente está vendo. Não tem neutro, né? Na Guerra Mundial não tem neutro ali, né? Por mais que tem alguns países que tentem, né? Sim, Suíça da vida e tal, mas no fundo não, né? Cada um tá tomando um lado ali. Com certeza a gente não tá caminhando para um tipo de guerra igual a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? É isso que eu tava falando antes. Por quê? Justamente porque até a Segunda Guerra Mundial não existiam armas nucleares, né? Isso muda a história da humanidade mesmo, assim. O fato de existirem guerras de armas nucleares dificulta muito o choque entre essas potências. Então, Estados Unidos e União Soviética, agora a Rússia, não se enfrentavam e não vão se enfrentar. Tá? Muitas vezes o próprio Biden, né, durante o governo dele, fez falas mais ameaçando, né, a Rússia. O Putin, às vezes, também vai lá e ameaça, fala que nós temos as armas e vamos usar. Mas essas armas, elas são feitas justamente para não serem usadas, né? O objetivo delas é dissuadir, é evitar o uso e falar, olha o que eu tenho aqui, né? Então, o fato das armas nucleares estarem aí gera uma nova configuração para os conflitos internacionais. E esses conflitos é o que eu estava falando antes. A tendência é que eles sejam muito mais velados, indiretos, regionais, né? Então, o que poderia ser uma terceira guerra mundial no século XX? Muitos conflitos regionais de média escala ali, né, para baixa, média escala acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente viu, por exemplo, o Oriente Médio pegando fogo em 2024. Né? Você tem um monte de problema na África também, que muitas vezes passa ao largo aí do nosso noticiário, mas tem. Começa a ter um problema lá em Taiwan. Aí a Ucrânia aqui. Talvez a Terceira Guerra Mundial seja algo mais nesse sentido, sabe? Uma série de conflitos acontecendo ao mesmo tempo, eles são conectados, né? Uma guerra estourar hoje em Taiwan, não tenho dúvida que o que vai acontecer na Ucrânia vai influenciar. Porque Rússia e China têm uma aliança militar. Então, né, você precisa se reorganizar ali. Então talvez seja mais nesse sentido do que uma grande guerra mundial, onde todo mundo entra e você tem uma aliança só, os aliados, contra o eixo. Essa configuração dificilmente vai se repetir. Não é impossível, né? Mas eu acho que está muito mais como uma coisa difusa, esparçada. E por isso que é até mais difícil de enxergar, né? Talvez os historiadores daqui a 50 anos eles chamem isso de guerra mundial. Sim, sim. Você acha, por exemplo, um amigo nosso já falou que a Rússia tem a maior força bélica do mundo hoje, é a Rússia. Mas quem sempre levantou essa bandeira de potência militar discrepante no mundo foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram para trás nesse desenvolvimento militar bélico. Eu discordo um pouco aí do seu amigo. Eu vejo da seguinte forma. Os Estados Unidos são disparados, assim, de longe, a maior potência militar do mundo. 40% dos gastos globais com defesa são americanos. Né? Nós temos 195 países aí no mundo. 40% de tudo que é gasto com guerra, arma, conflito, é para um país só. Mas ninguém sabe os números da Rússia nem da China, né? A gente sabe. Você tem... Sabe? A gente tem... Talvez, assim, não seja a transparência, né? Que a gente imagina ali, mas... Cara, a China mostrou 2 jatos agora aí, que ninguém tinha visto esses jatos. Dois invisíveis. Do nada, aqui, ó, 6ª geração, pô. Imagina o que não mostra, né? Imagina o que não mostra. Era isso que eu ia falar. É que os Estados Unidos não estão em guerra. Porque... veja, esse fato aí dos OVNIs, vocês viram isso aí recente agora? Então. Um monte de OVNI, não sei o que, em New Jersey e tal. O que é isso? Né? Assim, pode ser um monte de coisa aqui, mas vamos fazer um exercício aqui de probabilidade, de imaginação também. Toda empresa americana de grande porte, como a Boeing, a Lockheed, essas empresas que constroem os armamentos, os caças americanos, os drones, os mísseis, elas têm setores que são secretos. A Boeing tem um setor que chama Skunk Works, que é onde as encomendas da Força Aérea vão para lá e a Força Aérea quer uma aeronave com tais especificações. Às vezes as especificações são quase impossíveis de atingir o que eles querem. Então você precisa iniciar uma pesquisa, um trabalho de anos e anos e vai muito dinheiro ali. Em 2017, o New York Times soltou uma matéria, foi bombástica, que inclusive foi o primeiro vídeo, né, de um OVNI, de um UAP, que a gente está chamando hoje, filmado ali,
E o vídeo muito estranho. Eles soltaram, inclusive, o vídeo em preto e branco. Não dá, muitas vezes, pra ter noção do que é aquilo. Mas é um objeto anômalo voando de uma maneira muito estranha. Isso tá lá. Em 2017, o New York Times mostrou. Por que isso ganhou notoriedade? Por que o New York Times foi escavar isso aí? Porque eles descobriram que o Congresso descobriu que uma enorme quantidade de dinheiro do orçamento americano estava indo para essas empresas dentro desses projetos secretos, sem o contribuinte saber, nem os congressistas sabiam. Parada. Então a questão da transparência na China, por exemplo, é verdade, né? A China, país de partido único, né? Na verdade, você tem mais partidos, mas um manda, né? Uhum. Então, assim, você tem problemas ali com a transparência, talvez na Rússia também. Agora, nos Estados Unidos isso também acontece, tá? Você tem essas grandes empresas, elas estão recebendo dinheiro há décadas e é um dinheiro que não está sendo declarado pelo contribuinte. Muitas vezes nem o Congresso que faz o orçamento sabe que esse dinheiro está sendo enviado. Quem sabe são os militares, né? E esses grandes, os caras que mandam nessas empresas. O Pentágono sabe. O Pentágono sabe. Tem segredos ali que nem o presidente dos Estados Unidos sabe, né? Você tem coisas ali. Não sei. Pode ter certeza que sim. Quando o presidente assume ali, ele pega a pasta toda, não, cara. Tem coisas. Você tem que tomar decisões ali. Com certeza, mas tem coisas que. Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo prático. Tem coisas que estão num nível de uma burocracia, o pessoal até chama de deep state, né? Aquele estado profundo, que muitas vezes os caras, é aquele general top estrela ali, 4 estrelas, que tá ali há muito tempo e que recebe aquele orçamento e tá direcionando. Muitas vezes o presidente não é a figura, né, a mais importante para tomar certas decisões. Ali, né? Sério? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes os militares eles vão ter um papel maior, o Pentágono mesmo, né? No telefone vermelho não fica mais na sala do presidente, tem não? Tem ainda isso, né? Hoje é a futebol, né? Porque antigamente era isso, né? Tem um telefone, tem um botão vermelho que você aperta, vai o míssil. Hoje o presidente dos Estados Unidos, ele anda, né, do lado dele o tempo todo, ele vai viajar, ele tá em outras partes do mundo. Você tem sempre alguém do serviço secreto com uma maletinha, essa maletinha chama futebol. E essa maletinha, ela tem os códigos nucleares e ela pode realizar o disparo de qualquer lugar do mundo. Então você abre a maletinha, um computadorzinho ali que você ativa. Entendi, mano. Então o presidente, ele tem poder, claro, né? Ele tem a palavra final nessa questão. Mas tem muita coisa ali que tá por debaixo dos panos que, sabe, tem muita gente ali por trás, nesse complexo industrial militar nos Estados Unidos, que muitas vezes tem muito mais poder do que um senador, do que um presidente, e não tá pondo na cara ali, sabe? Não é ele, não tá aparecendo. Mas o cara tá ali por trás. Caramba, Lucas, eu não acredito nisso não. Teoria da conspiração demais? Não é teoria. Sei lá, cara, pô, é o cara que toma decisões, velho. Tipo, os Estados Unidos é o único país que soltou bomba nuclear na Terra até hoje, né? Você acha que o presidente não tomou a decisão de, pode soltar? Sem dúvida. Foi o Truman. As piores coisas que foram feitas na Terra hoje foi decisão do presidente, pô. Verdade. Proibiu ele, falou não. Em termos de decisão política, tem razão, né? Vai ter um conflito, vai autorizar, né? Vai autorizar um bombardeio lá na Síria. Os Estados Unidos têm a chamada War Room, né? A sala de guerra. Vai lá o Obama, o Biden, né? Agora, Kamala e tal, e vai atingir tal alvo. Você libera? Libera. Vai lá, aperta o botão, o drone solta a bomba. Isso existe mesmo, né? O presidente, ele toma decisões à quente ali e principalmente as decisões militares, né? O executivo ali, o exército tá na mão dele. Agora, o que eu tô falando pra você é que o presidente, claro, né? Ele é aquele top, em teoria, ele teria todas as informações. Mas muita coisa que os congressistas, por lei, deveriam saber, eles não sabiam. Existem coisas que estão ali sendo descobertas hoje que, por lei, os caras tinham que saber. A lei estava sendo violada nos Estados Unidos. Da mesma forma, quando nós tivemos a descoberta, o Edward Snowden, membro da NSA, que era uma organização secreta dentro dos Estados Unidos, que justamente fazia espionagem, né? O Patriot Act, né? O ato patriota, permitiu que... essa nova lei permitiu que os americanos pudessem ser espionados pelo próprio governo sem mandato judicial, sem nada, né? Então tinha coisa ali que passava ao largo do presidente, sabe? Tem questões ali que, igual eu tô falando, né? Se a gente for tomar os Estados Unidos como o exemplo máximo de transparência, democracia e etc., o presidente sabe tudo. Agora, será que eles são realmente esse exemplo último? Será que não tem imperfeições nessa democracia? Será que não tem vícios desse complexo industrial militar justamente mamando ali, né? Sugando receitas do contribuinte americano? Essa galera tá acostumada com isso.
Assim, não, nesse ponto sim. O Eisenhower. Eu já ouvi falar da Blackwater, já ouviu falar da Blackwater, né? Blackwater. Né, os caras estavam pegando uma grana lascada ali do contribuinte americano. Essa é uma forma de fazer guerra sem usar o exército, né? Os Estados Unidos têm feito muito isso, Terceirizando, você fala? Você contrata uma empresa, né? Os mercenários, né? O Stallone lá, a turma dele no filme, os mercenários. É aquilo lá, sabe? Você contrata um grupo de paramilitares, normalmente são ex-militares mesmo, né? Pessoas que estiveram ligadas ao exército, mas que hoje estão em empresas de segurança privada. E aí você privatiza a guerra, né? Mas aí eu já acho que isso é um câncer do Ocidente, assim, sabe? A mesma coisa que acontece lá, acontece no Brasil com escala menor. Sei lá, hoje você tem aqui políticos, né, que trabalham para determinados setores, e esses setores acabam mandando ali na política, ali, sei lá, a turma da bala, bancada da bala, né? Tá defendendo o interesse dos caras, né? Bancada do agro, defende o interesse do agro, né? E lá nos Estados Unidos tem os deputados, né, que defendem o interesse de uma Blackwater, por exemplo, que quer ser fornecedora de armas para os Estados Unidos. Né? E os caras estão bancando ali para entrar esse deputado ali e mamando esse ali. É o jogo, vamos dizer assim, isso são algumas imperfeições da democracia, né? É um jogo do Ocidente, né? No Oriente eu acho que não rola tanto assim, né? Talvez em China, Rússia seja outra dinâmica mesmo, né? Porque você não tem essa, por exemplo, lobby, né? Atividade de fazer lobby, de ter um cara de uma empresa que vai lá no Congresso, inclusive lá nos Estados Unidos o lobby é legalizado, né? Aqui no Brasil é proibido, né? Aqui é proibido. Aqui... Não sabia, claro. Mas parece que não, né? Parece que não, mas aquele negócio, se você é um grande empresário, se você tem uma marca, ou se você representa um setor. Aqui no Brasil, você não pode bater lá na porta do congressista e falar, toma aqui a maleta de dinheiro, vota pra mim isso aqui. Aqui isso é proibido. Lá não. Lá pode. Assim, existem até regulamentações pra isso, porque eles viram que isso acontece. Né? Então é melhor a gente tentar enxergar aqui o que tá rolando do que tampar o sol com a peneira. Mas eu acho que isso aí que você falou são algumas imperfeições da democracia. Né? A democracia tem as qualidades, né? Muita coisa boa, mas tem problema também. Mas os caras estão chiando desse lobby lá já, né? Já tem gente reclamando, né? Eu ouvi falar, por exemplo, a JBS, que tá tomando um espaço gigantesco nos Estados Unidos. O Trump vai acabando com os frigoríficos nos Estados Unidos, né? E o americano já tá reclamando já. Né? E lá é permitido, tem 3, né? Aqui no Brasil só tem JBS, a gente tá se lascando aqui. Quase 80%, quase 90% do mercado de carne dos Estados Unidos é da JBS. A JBS é quase um monopólio dentro dos Estados Unidos. Ela tem poder demais, né? E o eleitorado do Trump é justamente, né? Grande parte protecionista, né? É essa galera do interior. É o americano que... O Trump, essa última eleição, ganhou de lavada, né? Mas o eleitor tradicional dele é o cara do interior. É o fazendeiro, é o rancheiro. É o cara que cria gado e tá sofrendo a concorrência da JBS, que é muito mais competitiva que ele, muito mais capaz, né, de vender barato, de produzir muito. Aí, justamente, ele tá pedindo socorro pro Estado, né? Fala, peraí, vamos pôr uma taxa aqui, vamos dificultar a vida dos brasileiros aqui para ver se a gente consegue vender no mercado interno, né? Isso tá rolando demais. O Trump tem tudo para ser um presidente que vai